Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e pesquisador Marco Severo, da Universidade Federal de Goiás, e estou acompanhado do professor e pesquisador Rafael Porto, da Universidade de Brasília. Esse é o Seminários de Pesquisa em Marketing da Divisão de Marketing da Ampad. Hoje nós recebemos o professor e pesquisador Delane Botelho, da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou apresentar o Delane para a nossa audiência. Delane Botelho é doutor em administração pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com período sanduíche na University of Southern California. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2 e possui pesquisas publicadas em importantes periódicos internacionais das áreas de marketing e comportamento do consumidor, tais como Journal of Business Research, Journal of Interactive Marketing, Industrial Marketing Management e Psychology and Marketing. Suas experiências em coordenação científica envolvem a liderança da linha de marketing do programa de mestrado e doutorado, 2014 a 2017, e chefia do departamento de marketing da FGV e a ESP, 2016 a 2019, o CEDEA, Centro de Desenvolvimento de Ensino da Aprendizagem da EASP, e a coordenação da Divisão Acadêmica de Marketing da Ampad. Seja bem-vindo a essa edição do Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad, Delane. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. E obrigado aí pelo convite. Bom dia, Delane. Vamos começar aqui com uma pergunta mais geral sobre a divisão de marketing, ou a coordenação da divisão de marketing. Quais as principais atividades que você enxerga que um coordenador de divisão faz ou deveria fazer? Bom, só para contextualizar, né? Eu estou como líder, coordenador da área de marketing da Ampad neste ano 2023, né? O triênio foi assumido pelo professor Emílio, que depois, em janeiro, foi para a diretoria científica, e eu, como parte do comitê, junto com a professora Maribel, da COPEAD, e o professor Walter, da Universidade Estadual de Maringá, que nós éramos o comitê, eu assumi a coordenação da área de marketing esse ano. E aí eu chamei a professora Ana Augusta, da Estadual do Ceará, para poder compor o comitê. Então, eu vou falar muito aqui hoje sobre a gestão, né, que envolve também a gestão do professor Emílio, e esse um ano aqui que eu estou tendo o prazer de ser coordenador. Eu gostaria de falar, assim, começar, né, sobre os papéis, né? Então, quando eu tinha, né, inicialmente lá o papel só de professor pesquisador, eu estava muito preocupado com a minha pesquisa. Eu tinha que publicar, eu tinha que aumentar meu score, e eu estava muito preocupado comigo mesmo. Depois eu assumi a linha de marketing da EASP, então eu tinha uma equipe de 5 professores, que estamos juntos até hoje. E aí a minha cabeça mudou, né? Agora eu preciso pensar que os outros também precisam publicar. Eu preciso trabalhar para que eles publiquem. Eu imagino, eu nunca fui ainda coordenador da pós-graduação da escola, mas a cabeça do coordenador, assim, eu preciso que a minha escola publique. Não só a linha, não só eu, não só a linha, mas a minha escola inteira. E essa experiência que eu tive como coordenador da divisão de marketing, a minha cabeça mudou. Assim, eu gostaria, eu preciso que o Brasil inteiro, né, a comunidade brasileira de marketing, publique. E quando eu falo publique, eu não estou falando aquela questão de publicação simplesmente para ter score. Quando eu falo publicação, é tornar público, né, a pesquisa para que ela tenha impacto, para que ela seja disseminada, para que ela seja exposta, né, e tenha realmente impacto. Então, assim, eu acho a primeira questão do papel
a cabeça da gente vai mudando, né? Então, eu tive e tenho, né, como coordenador da área de marketing, uma preocupação nacional. Eu achei isso muito interessante na minha, na minha atividade, né? Então, você pergunta quais as principais atividades. Bom, sob o ponto de vista operacional, a principal atividade são os eventos. Então, eu não tive experiência com o EMA, que tive experiência como comitê organizador, mas eu não era então, a gente trabalhou bastante, mas eu não era o coordenador da divisão. Então, esse ano, como coordenador da divisão da NAMPAD, é um trabalho, assim, bem... consome bastante, e principalmente quando você é professor, você é pesquisador, você tem várias outras atividades lá, né? Então, ele envolve essa questão da rede, né? Porque você tem os meus contatos diretos são os líderes de tema, a gente tem 17 temas na área, de 2 a 3 líderes por tema, então esses são os meus contatos diretos, né? Respondendo e conversando com o meu comitê, com reuniões frequentes, e as reuniões praticamente mensais, né? Com a diretoria científica, que engloba as outras 10 divisões da ANPAD. Então, basicamente, as atividades são essa rede, trabalhar com a rede. Então, para o evento em si, prospectar, comunicar, fazer todo esse fluxo de processo de comunicação, de recebimento de papers, de, de trabalho junto com os líderes, de revisão, de formação de sessões, que é um trabalho às vezes complicado, e o congresso em si, de coordenar tudo isso. Eu Isso, imagino, Delane, só instante, eu imagino que haja muitas reuniões entre você, o próprio comitê, né, e, e talvez os líderes também, e também é uma atividade muito virtual, né, para unir todas as pessoas, eu imagino que as reuniões sejam virtuais. É assim mesmo? as Como que geralmente... reuniões, as reuniões com a diretoria científica, elas são estruturadas uma vez por mês. Então, a gente discute, já fizemos pós-Enampad, discutimos como foi o Enampad, o que que a gente precisa mudar para o ano que vem, planejar o ano que vem. As reuniões pré-Enampad, as reuniões com os líderes, o meu contato foi muito por e-mail, e as reuniões com o comitê, muito WhatsApp, né? Então a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente trocava figurinhas sempre, e eventualmente a gente fazia reuniões, mas não reuniões assim, com a frequência oficial. Mas então era assim, a conexão, o contato é um contato muito próximo, né? Então ele é muito interessante. Obviamente dá muito trabalho, mas é muito interessante que você conhece as pessoas, né? Então, principalmente desse período que a gente ficou 3 anos offline, quer dizer, online, né? E a gente não tinha contato pessoal. Esse Enampad agora especificamente foi um período muito interessante para a gente voltar e às vezes conhecer pessoas mesmo, né? Tinha alguns líderes de tema que eu não conhecia pessoalmente ou eventualmente conhecia, mas não tinha o contato próximo pessoal que a gente teve agora, por exemplo, no encontro de Nampad do último mês. Delane, eu vou pegar destaque na sua fala. Você já começou a entrar um pouco desse tema, mas falar para a gente com quais atores do processo científico acadêmico um coordenador dialoga. Você falou da rede, dos pesquisadores, mas como que é a sua visão de quais seriam os papéis de pesquisadores, pesquisadores em formação e líderes de tema, considerando o processo de coordenação de divisão acadêmica? Olha, o ator assim que eu tenho tido mais contato, né? É claro, meu comitê, a diretoria da Ampad, meus líderes de tema. Mas, assim, pensar sob o ponto de vista mais da origem vamos ver isso com olhos mais amplos, né? Uma perspectiva mais ampla. Assim, para mim, o principal
ator de todo esse processo que eu vou chamar de comunidade. Que às vezes a gente fala aqui muito de Enampad e EMA, mas a gente tem todo um trabalho, né? E não é a divisão, é a comunidade. Tem todo um trabalho que extrapola Enampad e EMA. Para mim, assim, o principal ator é o pesquisador em formação. Isso vem da origem da ANPAD. A ANPAD é a Associação Nacional de Pós-Graduação. Então, são os programas de pós-graduação. Os programas de pós-graduação, eu imagino que o principal ator para eles é o aluno, porque o papel deles é formar esse aluno. A ANPAD é a associação disso aí. Então, eu vejo o aluno de mestrado e doutorado, ou a pós-graduação, né, como a menina dos olhos. Eu tenho uma perspectiva assim, essa é uma perspectiva pessoal, mas eu acho que quando tem um aluno de pós-graduação apresentando um trabalho, eu, como professor, não preciso ser coordenador da divisão, eu deveria prestar muita atenção e no sentido de contribuir, porque aquela pessoa está em formação. Eu já vi, às vezes, em Anampads muito passados, eu frequento Anampad há 22 anos. Já vi no passado, assim, professores que pegavam o aluno e feedbacks não necessariamente eram construtivos. O foco dessa comunidade toda, para mim, é um pesquisador em formação. E os pesquisadores, né? De um modo geral, a gente continua em formação. Então, quando eu falo a gente, um nível de senioridade, por exemplo, que eu já tenho mais de 20 anos de participar de Enampad, quando eu apresento um trabalho no Enampad, obviamente os feedbacks para mim são muito importantes, a comunidade é muito mais rica do que a pessoa, né? Então, o pesquisador, o professor, esses são os atores principais. Agora, a gente tem os líderes, a diretoria, etc., que eu já falei, né? Mas a gente tem atores específicos, assim, que é muito importante para a nossa comunidade, como os editores de revistas, os coordenadores de pós, e as keynotes, né? As pessoas chaves brasileiras e internacionais os nacionais, que inclusive já foram premiados pela Ampad com Lifetime Achievement, e as perspectivas de fora, eu acho muito importante. Então, quando a gente traz alguém de fora, não necessariamente, é porque é de fora que é melhor que a gente. Não acho, porque eu acho que aqui dentro a gente tem gente de muito bom padrão, padrão internacional. Eu acho, não, eu tenho certeza. Os dados mostram. Mas eu acho que a gente vê outras perspectivas. Inclusive, a gente poderia trabalhar mais para ter perspectivas além do eixo Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Então, trazer mais asiáticos, latino-americanos, africanos, a gente precisa olhar mais para isso. Principalmente, eu acho que, do ponto de vista do papel do Brasil, como um país emergente que tem uma liderança, sob o ponto de vista político, né, mundial, no G20, assim, países da América Latina, África e Ásia, a gente no ENAPAD, a gente fica muito preocupado, às vezes, com o eixo América do Norte e Europa. Então, assim, basicamente, esses são os atores, mas, para mim, o foco é o pesquisador em formação. Uhum. Marcos. Delane, você comentou que são vários atores, né? Alguns atuais, alguns em potencial. Como que você enxerga que isso pode ser integrado, né? Que essa comunidade imensa aí de marketing seja os brasileiros mesmo, né? Pesquisadores brasileiros, alunos e professores de programas de pós-graduação ou mesmo pesquisadores estrangeiros possam se integrar a essa comunidade. Eu acho assim, a base de todo o ENAMPAD, do AMPAD, a divisão, a palavra-chave é comunidade. Assim, a comunidade, ela que leva, ela que, ela que vai dando direção, né? A gente não adianta o coordenador
trabalhar para aumentar o nível de publicação no Brasil. Você não consegue. Quem consegue isso é a comunidade. Quem consegue isso são os vários programas de pós-graduação e tal. O desafio é integrar esse pessoal. A gente se integra muito nos eventos. O grande desafio é fazer essa integração entre eventos. Então, tem as formas de fazer isso, e eu acho que a gente tem feito. Então, por exemplo, seminários, né? Agora, eu estou propondo, antes do final do mandato, mas já fazendo a ponte com a próxima coordenação para continuar isso, né? Por exemplo, agora tem um grupo de pesquisadores, eu até tenho um grupinho de WhatsApp com eles, os grupinhos de WhatsApp funcionam. E tem ido lá mais de 15, eu acho, para o ACR em Seattle. Eles estão lá agora. Eu já fiz um convite para eles. Vamos apresentar o trabalho de quem quiser, né? Apresentar o trabalho que vocês estão apresentando aí para a nossa comunidade. Então, a gente vai fazer um seminário online, se der para ser mais de um ainda esse ano, melhor. É, e, e tentar com que isso tenha mais frequência o ano que vem. Eu acho que isso é uma forma interessante de fazer esses brown bag seminars, esses seminários, tirando proveito da experiência que a gente teve online com a pandemia. Então, dá para a gente fazer bastante coisa online, porque a academia ela vai se solidificando a partir do momento que ela vai se integrando, né? E aí vão tendo os benchmarks, vão tendo as interações, né? A gente vai aprendendo um com o outro, a barra vai subindo e o país inteiro vai subindo junto com a barra, com os benchmarks e com as interações. Então, eu acho que esse é um dos mecanismos. A gente não pode fazer essa comunicação via e-mail por causa da lei de proteção, geral de proteção aos dados, mas eu acho que um outro mecanismo de integração que tem funcionado, é simples e funciona, a que foi criado, inclusive, né, nessa gestão. Aliás, Marcos e Rafael estão muito envolvidos nele, que é o Ampad MKT, o Ampad Marketing, né, no Instagram. Eu tenho trabalhado muito junto com o Limonge, ao que eles chamam de marketing jovem, né, com alunos de programas de mestrado e doutorado de várias escolas do Brasil, e nessa construção dessa rede via Instagram. Eu acho que é um mecanismo simples, a gente tem divulgado. Esse seminário do ACR, por exemplo, a gente vai divulgar lá, e, e é uma forma das pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. Eu acho isso muito importante, aproveitar as redes sociais, aproveitar a questão online para poder se integrar, coisa que era difícil mais difícil no passado, quando você só tinha os encontros, né? A gente só via as pessoas uma vez por ano. Eu acho que hoje dá para ver mais. Perfeito. Agora, a gente vai começar a discutir um pouco sobre a atuação do coordenador de divisão em eventos e parcerias acadêmicas, Delaine. Na sua opinião, assim, você pode explicar para a gente como funciona a organização dos eventos científicos e acadêmicos, o trabalho de um coordenador de divisão, desde os eventos gerais, né, por exemplo, o Enampad, como específicos, né, como o EMA, qual a sua visão com relação a esse fluxo de atividades?